Pronto, vamos ver se grava. Pronto, pessoal, temos aqui, ó. Aqui a gente tem a tela do computador, tá? E aqui a gente tem o que nós chamamos a pasta do Excel, tá? Nessa pasta do Excel, lembra que a gente desenvolveu vários cálculos em aulas anteriores, tá? Que foi os cálculos, por exemplo, desenvolvimento de média, mediana, aquelas coisas, desvio padrão, vocês lembram disso, né? Aqueles monte de cálculo, né? Então, a gente consegue desenvolver esses cálculos, tá? Através daqui do Excel também. Ou do Excel ou de alguns aplicativos, tá? Mas de que forma a gente consegue desenvolver esses cálculos, tá? Que nós chamamos, por exemplo, de estatística descritiva, tá? No caso, essa estatística descritiva que eu vou ensinar para vocês é a estatística no Excel, tá? Que ela segue da seguinte forma. Quais são os passos, professor, para mim fazer esse procedimento? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir a planilha do Excel, vai colocar os dados todos em uma coluna, tá? Para facilitar os resultados para você, tá? Aí você vai bem aqui, ó, em dados, estão vendo aqui, ó, dados aqui no computador, no Excel. Aí você clica em dados no Excel, aí aparece esses termos aqui, ó. Aí quando aparece esse monte de nome aqui, você vai bem aqui no cantinho. Aqui no cantinho tem que nós chamamos nome chamado de análise de dados. Estão vendo aí, né? Aí você clica nele, em análise de dados. Quando você clicar em análise de dados, vai aparecer essa tabela aqui, ó. Aí nessa tabela aqui, perceba que está escrito aqui, ó, análise de dados. Aí você vai selecionar bem aqui, ó, estatística descritiva, tá? Aí você vai selecionar a estatística descritiva e vai dar um OK. Tudo bem? Perceba que apareceu bem aqui em cima o nome chamado de intervalo de entrada. O que é esse intervalo de entrada, professor? Eles são essas colunas aqui, ó. Então você vai pegar essas colunas e vai selecionar elas. Você vai pegar elas e selecionar elas todas até o final. Perceba que quando eu selecionei elas, elas vieram tudo para cá, ó. Vocês conseguiram ver que apareceu um númerozinho aqui agora? Visualizaram aí que apareceu um númerozinho? Eu vou até apagar aqui de novo. Eu vou apagar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou selecionar ela e eu vou voltar para lá de novo. Tá, eu vou aqui, ó, e vou selecionar, ó, daqui até 37. Pronto. Tá vendo? Quando eu selecionei, apareceu os nomes aí. Aí o que que você vai fazer? Aqui nessa colunazinha aqui, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai deixar aqui nova planilha. Por que isso nova planilha? É porque ele vai criar uma outra planilha aqui no canto. Tá vendo? Está escrito aqui, ó, planilha 1, planilha 2, planilha 3. Quando eu coloco nova planilha, ele vai criar uma outra planilha aqui com os resultados que eu vou ter daqui. Tá bom? Aí eu vou ter aqui, ó, resumo estatístico. Aí eu seleciono. O que é esse resumo estatístico? É quando vai aparecer todos os resultados, média, mediana, desvio padrão e coisa parecida. Aqui aparece, por exemplo, nível de confiabilidade. O que é isso, nível de confiabilidade? É um elemento, por exemplo, que nós vamos calcular lá na frente para verificar o nível de confiabilidade de determinado resultado, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda não sabe essa informação. Então, não é necessariamente você clicar aqui, tá? Só quando a gente obter essas informações, você clica aí a gente verifica o nível de confiabilidade dos nossos resultados. Mas você vai apertar aqui, ó, enésimo maior e enésimo menor. O que é isso, enésimo maior e enésimo menor? Significa o maior e o menor número dessa minha distribuição. Tudo bem? Aí depois que você fez isso, você faz o quê? Você dá um OK. Pronto. Quando você deu um OK, perceba o que apareceu aqui agora. Os valores, ó. Apareceu aqui, por exemplo, a média. Estão vendo quanto dá a média aqui, ó? Ela dá 39,2. Vou ajeitar aqui essa coluna aqui para aparecer tudo direitinho aqui. Pronto. Tem o erro padrão, tá? Que a gente, por enquanto, ainda não sabe essa informação. Tem o valor da mediana. O valor do modo, tá? Esse modo aqui, tá? É um elemento que a gente vai descobrir também ele ainda, tá?
o desvio padrão, a variância da amostra, a curtose também que a gente ainda vai ter que avaliar ainda, a simetria, o intervalo, tá? Tem o mínimo e o máximo, tá? Significa o menor valor e o maior valor. Tenho a soma de tudo, que é o que? Quanto da somatória daqueles valores, a contagem de números, que é o que? Quantos números tem ali, aqui o maior e o menor valor, tá? Que são os valores que tá a mesma coisa que está expressa aqui, ó. O mínimo e o máximo valor, perceba que está aqui, ó, maior e menor valor. Aí, professor, se lá no enésimo maior, eu posso, enésimo menor e enésimo maior, eu posso mudar, saber qual é o segundo maior, qual é o segundo menor, qual é o terceiro, qual é o quarto? Pode, você pode mudar lá caso você queira, tá? Tudo bem? Isso aqui é como a gente descobre todos esses valores usando a tabela do Excel. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida para alguém referente a isso aqui que eu fiz? Todas? Tenho. Que parte? Tá bom. Vou apagar aqui de novo. Tá vendo aqui ó, que ele apareceu uma outra planilha? Ó? Apareceu planilha 4. Percebe que agora eu tinha mostrado para vocês só planilha 1, 2, 3 e 3, né? Apareceu agora a planilha 4, estão vendo? Então a gente vai apagar essa planilha. Como é que eu apago? Eu clico no lado direito do mouse e coloco aqui em excluir. Pronto. Aí ele vai excluir essa planilha. Voltou de novo para a planilha 1. Percebe que não tem mais a planilha 4. Ó. Só tem a planilha 1. Isso, a planilha 4 é ele que vai criar. Lembra-se que lá quando a gente fez aqui, ele cria a planilha, tá? Então vamos voltar aqui de novo. A gente vai aqui em dados, tá? No Excel, tá? Clique em dados. Aí vai lá no cantinho, menos o meu Excel, é lá no cantinho que aparece aqui, ó, análise de dados. Tá vendo? Aí aparece esse negócio aqui. Oi? Não, em todos aparece, tá em algum canto, tá? Você clica em dados e ele vai aparecer análise de dados. Vai aparecer em algum canto, é porque no meu tá do lado direito, mas tem alguns que estão em algum local, tá? Mas todos têm. Tudo bem? Todos têm. Tá em algum local aí, mas todos têm, tá bom? Eu acho que o que não deve ter é o Excel 2007, mas eu acho que do 2008 para frente deve ter. Certinho? Aí vamos aqui. Aí você seleciona estatística descritiva e dá um OK, certo? Nesse caso aqui, perceba que eu não precisei selecionar a coluna, porque eu já tinha selecionado antes, tá? Mas eu vou tirar aqui a seleção, vou apagar tudo aqui e vou selecionar a coluna de novo. Tá vendo? Só coloco aqui, eu clico aqui, ó, e vou selecionar a coluna. Todinho, até 37. Pronto. Veio para cá. Tá vendo? Aí agora que eu selecionei, ó, lembra, agrupamento por coluna. Estou selecionando coluna. Se os números estivessem na linha, eu selecionava as linhas, tá? Mas ele está em coluna. Aí eu vou aqui, ó, nova planilha, tá vendo? Que é a nova planilha que ele vai criar aqui, ó, aqui no cantinho. Aí eu coloco resumo estatístico. O nível de confiabilidade não precisa colocar, lembra? Aí o enésimo maior e o enésimo menor, tá? Aí aqui, por exemplo, eu vou mudar. Eu quero saber qual é o segundo número maior. E aqui também, eu quero saber qual é o segundo número menor, tá? Aí eu vou dar OK. Pronto. Olha novamente, eu percebo que ele criou uma nova planilha. Criou a planilha número 5. Aí mostrou os dados para mim de novo aqui, ó. Média, tá vendo? Erro padrão, mediana, o modo, desvio padrão, da variância, curtose, todos os valores que a gente utilizou anteriormente. Tudo bem? Certinho, pessoal? Então, vamos ver aqui. Deixa eu